Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Valdemar Medeiros, sou o diretor técnico aqui da 4i Engenharia e hoje, a pedido de vocês, eu trago aqui um vídeo sobre análise no SolidWorks Simulation com malha mista. O que seria isso de análise com malha mista? Bom, basicamente, é, existem determinadas situações em que a gente tem que trabalhar, fazer um estudo que envolvem materiais que têm paredes, por exemplo, com espessuras variadas, espessuras finas e espessuras mais espessas, o que nos levaria, certamente, a querer uma abordagem diferente para cada tipo desse material em termos de tipo de malha que a gente vai escolher. A gente sabe que para peças, chapas metálicas, por exemplo, que tem a parede fina em relação ao seu tamanho total, faz muito sentido fazer uma análise utilizando elementos de casca. Quando a gente está falando já de sólidos que tem uma espessura mais relevante em relação ao seu comprimento, por exemplo, as teorias que a gente tem que a gente utiliza na análise de casca já não valem de forma tão precisa, tá certo? Então é interessante sim que a gente utilize para determinado material, para determinada parte do equipamento um tipo de malha e para outra parte do equipamento outro tipo de malha, tá certo? Dependendo obviamente de que teoria a gente quer utilizar, qual tipo de malha a gente quer usar para cada um. Mas e aí, isso é possível? Sim, é possível e é relativamente fácil fazer isso. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Mas antes de começar a modelar, é importante a gente entender algumas coisas em relação à natureza dessa malha, tá certo? Bom, quando a gente fala da malha tetraédrica do SolidWorks, ela é uma malha cujos nós eles permitem restrições apenas na translação, tá certo? Ele tem movimentação, restrição apenas de translação. Quando a gente vai falar dos nós de uma malha de casca, por exemplo, já é diferente. A gente vai ter aí translação e rotação. E o que é que significa isso? Bom, se eu tenho um tipo de nó que tem um grau de liberdade diferente do outro, como a gente está falando, né? Estamos falando aqui de um tipo de nó que só apresenta translação XYZ e o outro que apresenta, além da translação, a rotação também XYZ, isso significa que no momento, por exemplo, que a gente tiver uma ligação entre os nós desses elementos diferentes, a gente teria, por exemplo, uma articulação indesejada num ponto, porque ele não reconheceria a articulação, a rotação, por exemplo, de uma malha de casca, ela não teria ponto para se fixar numa malha sólida, numa malha tetraédrica, e significa que você teria uma articulação ali naquele ponto que é uma articulação indesejada. Então a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. E como é que a gente faz isso? Nesse caso, nós precisamos ter um trabalho um pouquinho maior quando a gente estiver gerando a nossa análise, que é prestar bastante atenção nos contatos ali dos componentes, tá certo? Os componentes que vão ser utilizados usando uma malha de casca e o outro que vai ser utilizado com a malha tetraédrica, né? Uma malha, um elemento sólido. Tudo bem? Bom, o que melhor para falar sobre isso do que um esboço aqui que eu preparei para vocês, um esboço de um vaso de pressão. Obviamente não é um vaso de pressão isso aqui, não é? Afinal de contas a gente precisaria de pelo menos mais algumas bocas para ter as entradas e saídas de fluidos aqui, não sei. Eu basicamente deixei aqui essa boca, poderia ser uma boca de visita, a gente está representando aí, tem um aqui atrás. E vamos analisar então o que é isso aqui, tá certo? Já deixei pronto exatamente para a gente não perder tempo. Se eu explodir isso aqui, para a gente ter uma visualização um pouco melhor, perceba que, como eu estava dizendo, em alguns componentes
desse equipamento, faz sentido sim eu fazer uma análise com um elemento de casca, como por exemplo esse aqui, esse corpo aqui do meu vaso de pressão, essa partezinha aqui externa que está da minha boca de visita, tá certo? Esse reforço aqui também. Contudo, quando a gente observa, por exemplo, essa tampa e esse flange, a gente percebe que eles têm uma espessura que é muito relevante em relação ao tamanho do próprio componente, tá certo? Então isso aqui não poderia ser utilizado, não deve ser utilizado com o elemento de casca, e isso aqui também não, tá ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos, para todos os outros, definir como casca, ok? E para esses dois aqui a gente vai definir como elemento sólido, que basicamente é o que você não definiu como elemento sólido, ou como elemento de casca, ou como elemento de viga, por exemplo, ele vai reconhecer automaticamente que é um elemento sólido, tá ok? Então como é que a gente faz? Eu já deixei, como eu falei para vocês, pronto aqui para que a gente não perca tempo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui deletar esse aqui que eu já tinha colocado, para que a gente possa fazer junto, tá bom? Então eu estou interessado aqui nesse elemento que no momento ele está sendo reconhecido como um elemento sólido, tá vendo? Só esperando a gente gerar uma malha em cima dele. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso gerenciador de cascas, ok? Aqui a gente tem várias opções. Olha, todos os outros aqui que eu já defini, ó, se a gente for navegando, tá vendo? Então esse trabalhinho a gente tem que fazer para que a gente possa inclusive definir qual a espessura de cada um desses componentes, tá certo? E eu vou dizer aqui que esse elemento aqui, no caso, essa superfície aqui externa e essa superfície aqui, deixa eu confirmar, peguei a superfície errada, ok. Essas duas superfícies aqui são superfícies que eu quero representar como a casca, né? E aí é muito importante também a gente entender que essa face, a gente teria uma superfície média, que seria basicamente entre, digamos assim, se o componente tem uma espessura, ela estaria ali na mediana da espessura. A gente tem uma superfície superior, ou seja, se a gente tem a superfície aqui, a gente tem a parte superior dela, a gente tem a parte média, a gente tem a parte inferior. O ideal para a gente fazer a análise é usar justamente a superfície média. Mas, para que a gente ganhe tempo aqui, vamos usar a superfície inferior, fica mais fácil de conectar com as outras, tá certo? Se vocês tiverem mais interesse em um vídeo especificamente sobre elementos de placa, de casca, por favor falem, que a gente pode providenciar para vocês também, tá ok? Então eu vou selecionar o material, que eu já tinha deixado presetado aqui também, e aqui eu vou definir a minha espessura, que na verdade eu quero em polegada, todo o resto está definido em polegada, esse aqui vai ser em polegada também, tá ok? Então superfície inferior, vou aqui agora selecionar o meu ok, vou sair. Na verdade eu vou voltar no gerenciador de casca para mostrar para vocês que agora a gente consegue, ó, na casca que a gente acabou de definir, a gente consegue visualizar, tá certo? Ela foi definida. É bom a gente sempre conferir isso aqui para ver se está tudo certo, se ficou tudo ok, ou se a gente por algum motivo não conseguiu definir, tá bom? Eu estou mantendo aqui a vista explodida porque fica mais fácil, pessoal, para a gente fazer as seleções. Então eu já deixei praticamente tudo preparado aqui, só queria passar rapidamente por essa definição da casca. Esse processo foi feito para todas as cascas ou placas aqui dessa montagem, tá ok? E agora a gente precisa ir para aquela parte que eu falei, que é a definição manual dos contatos, tá certo? Quanto a isso, eu tenho duas coisas para comentar. Primeiro, a gente precisa definir manualmente o contato que vai acontecer entre a casca, o elemento de casca e o elemento sólido. E a gente precisa também, no caso dos elementos de placa, definir o contato entre eles se a gente não tiver faces planas. Tá certo? Então vamos lá. A gente
eu vou mostrar tudo aqui para vocês agora. Então, esses elementos aqui é o que eu vou fazer a definição, tá bom? Eu vou vir aqui no meu consultor de conexões, conjunto de contato. Vou definir o contato como unido, no caso, né? Representando aí mais ou menos uma solda de forma bem simples. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ó, na minha seção 1, conjunto 1, perceba que ele diz faces, arestas e vértices, tá certo? Eu vou selecionar essa aresta e essa aresta aqui, e vou dizer que ela está unida com essa face aqui, tá certo? Lembre-se que é um elemento de placa, então na realidade é como se ele não ele vai calcular uma espessura, mas quando ele for criado ele só tem duas dimensões, né? Então vou dar OK aqui. O que mais? A gente precisa definir para todos esses aqui, tá certo? Então, consultor de conexões, conjunto de contato, vamos definir mais uma vez unido, e eu vou definir aqui agora essa aresta aqui. Perceba que o azulzinho eu sempre vou definindo as arestas, tá vendo? Essa aresta superior daqui, e eu vou definir também essa face externa, tá ok? Ok, mais um contato definido. Vamos lá, continuando aqui. Então esse trabalho a gente precisa ter. Entendam que eu já fiz esse trabalho para todos os outros componentes, tá ok? Então eu vou fazendo aqui, na verdade, mais para demonstrar para vocês como fazer, tá bom? Mas para todos os outros componentes tem que ser feitos também. Então mais uma vez, sem penetração, na verdade unido. Eu preciso desse aqui com essa face externa, ok? Mais um conjunto de contatos. Agora que a gente começa já, ó, a definir entre o nosso contato, que é o contato de casca, com o nosso contato aqui que é de elementos sólidos. Então mais uma vez unido, tá certo? Só que nesse caso agora essa face externa vai ser o azulzinho primeiro escolhido, e essa parte interna aqui do elemento sólido, ok? E agora bem interessante aqui também, ó, eu vou definir mais um conjunto de união, que nesse momento o conjunto que vai ser definido como sem penetração, para definir que obviamente um não vai colidir com o outro, tá certo? Mas não é unido, por quê? Porque essa facezinha daqui e essa facezinha daqui, na verdade elas não estão unidas. Existe uma junta aí que a gente não precisa modelar. Então faz mais sentido. Opa, coloquei os dois aqui no mesmo lugar. Então é essa aqui e essa aqui. Então a gente não precisa modelar uma junta aqui, não faria muito sentido. Mas a gente vai dizer que a gente vai ignorar essa folga, tá certo? Para que ele possa fazer o processamento, ele vai considerar que eles não podem, que eles não estão unidos, que eles não podem passar um por dentro do outro, obviamente, e vai ignorar essa folga aí, representada aí pela junta, tá certo? Que a gente teria. Ok. Definimos então os nossos contatos. Isso que a gente precisa fazer sempre manualmente, tá certo? Então, para a questão dos elementos de shell, né, de placas, a gente definiu para superfícies curvas, tá certo? E entre os elementos de placa e o elemento aqui sólido, tá ok? O que é que a gente vai fazer agora? Bom, agora vai ficar mais simples, né? A gente precisa, já que a gente setou quem são os elementos de casca e onde é que está acontecendo o contato, agora a gente vai proceder normalmente com a análise, tá certo? Eu vou selecionar aqui agora pressão. Para essa pressão, vou mostrar uma coisa legal para vocês. Olha só, que eu já deixei aqui pronto também. A pressão interna, né, aplicada aí nas paredes de todo esse vaso. Aí eu teria que ficar selecionando um por um. Só que para ganhar tempo, o que foi que eu fiz? O que é que a gente consegue fazer? A gente consegue criar um grupo de seleção, ó, e depois escolher ele aqui, tá certo? Então, ó, eu vou selecionar isso aqui e ele já vai selecionar todas as faces que eu quero aplicar a pressão. Olha elas aqui, ó. E estão todas selecionadas, tá certo? É só você criar
um grupo de seleção novo. Então selecionei aqui. E agora o que é que a gente vai fazer? Sim, a gente vai definir a pressão, que é uma pressão que a gente está trabalhando no sistema inglês. Eu vou colocar em PSI aqui de 165. Ok, verificar a direção para fora, né? Obviamente. E aqui agora, também da mesma forma, ó, com a seleção já dessa facezinha interna aqui, que também está sob efeito da pressão. E a gente vai selecionar uma aplicação de pressão aqui no sistema em inglês também, muito simples, está vendo, de mudar o sistema que a gente está utilizando de unidades. E pronto, mais uma vez vou apertar OK aqui. Pronto, já temos nossas forças. Estão vendo? É bem mais fácil com o equipamento explodido assim, inclusive. A gente está selecionando e aplicando as nossas forças e restrições, né? Bom, vamos lá. Agora o que a gente precisa? Consultor de fixação, acessórios de fixação avançados. A gente precisa fixar esses suportezinhos aqui de baixo, tá certo? Eu vou escolher essas arestas aqui, ó. Essa daqui e essa de trás. Em relação ao plano, deixa eu ver aqui qual plano que eu quero. Se é o meu plano direito, perfeito. O plano direito vai servir, olha ele lá, aqui pequenininho. E eu vou restringir o movimento para cima, nessa direção aqui. Opa, restringir o momento, rotação, não é isso que a gente quer. Eu quero a translação aqui e a translação, normal não, a translação aqui nesse sentido. Tá certo? Então esse foi o plano direito que a gente selecionou. Perceba que eu só selecionei esses desses dois lados, justamente por causa do plano. Vocês vão entender agora, porque no outro lado, os outros dois, avançado novamente, vou selecionar esse aqui. Eu vou selecionar agora esse aqui. Para esses dois aqui, eu vou selecionar o meu plano frontal. Ok. Mais uma vez, rotação, translação aqui no eixo Y e a minha translação, desculpe, aqui no eixo X, tá certo? Pronto. Vou dar OK aqui. Então a gente tem setado, precisa só agora definir, aplicar material a todos. E isso aqui é uma coisa bem interessante, ó. Aqui eu fiz um material customizado, que é bem simples de fazer. Basicamente vocês podem criar uma nova categoria e a partir da nova categoria criar um novo material, tá vendo? Só definindo aqui agora módulo elástico, enfim, as medidas de acordo com a norma que você estiver utilizando. Isso aqui é bem simples de fazer. Agora, muito legal que eu queria falar para vocês também, se vocês clicarem nesse linkzinho aqui, que eu não vou fazer para não estender esse vídeo, mas eu recomendo que vocês testem, vocês vão para um site chamado Materiality, que ele é um site que tem milhares de materiais também testados, normatizados também, que vocês podem incluir na análise, que vão além da biblioteca do SolidWorks, tá certo? É um benefício para os usuários de assinatura a partir da licença do Simulation Professional. Então todo mundo que estiver Simulation Professional, Simulation Premium com assinatura ativa podem acessar esse material aí, devem acessar inclusive. É uma biblioteca fantástica de materiais, tá certo? E vocês podem, para ganhar tempo, no caso de não precisarem estar configurando novos materiais ali, tá ok? Bom, então o material definido. Agora o que a gente precisa fazer? Eu vou recolher aqui para a gente ter uma visão um pouco melhor, tá certo? Eu vou retirar aqui também essa visualização das forças e restrições que a gente aplicou. E eu vou agora criar a malha. Eu coloquei aqui os parâmetros de malha. Malha padrão. Perceba, inclusive, quem é avançado aqui, eu vou deixar malha com qualidade de rascunho, tá certo? Essa análise é rápida, só pra gente tá praticando mesmo essa questão dos contatos das malhas
que são elementos sólidos e elementos de membrana. Olha só, então tudo que eu apliquei é elemento de membrana, estão vendo? E olha aqui como é que ficaram os elementos sólidos. Tá ok? Então a gente tem, nessa análise, a gente vai trabalhar com elementos sólidos, tetraédricos e elementos de membrana, simplesmente fazendo aquele espaço que eu fiz ali com vocês, para a gente definir como é que acontece o contato entre esses dois, para que a gente faça as definições e ele não interprete de forma errônea, criando articulações, por exemplo, onde não deveriam existir. Tá ok? Bom, se a gente agora definir os elementos, só falta rodar a análise propriamente dita, mas como há um espaçamentozinho aqui, é interessante, ó, que a gente selecione esse solver aqui, que é o Intel Direct Sparse, que ele ele é mais adequado quando a gente tem exatamente esse tipo de coisa aqui, o espaço entre alguns elementos, tá certo? Uma folguinha. Bom, então vamos rodar a análise, vamos ver se vai rodar ou se ele vai gerar algum problema. Muitos de vocês provavelmente se já tentaram fazer algum estudo com malha mista e tiveram nesse momento aqui da solução o software parando de funcionar, dizendo que a análise falhou justamente porque, por exemplo, encontrou grandes deslocamentos ou algo do tipo assim, que normalmente esse tipo de problema, quando você verifica, bom, supostamente está tudo certinho e ele mostra para você que tem grandes deslocamentos numa análise que não deveriam existir grandes deslocamentos, provavelmente houve alguma falha ou na definição do contato ou nas restrições que a gente aplicou, tá certo? Então, atentos aí a essa dica. Bom, então aqui a gente finaliza realmente, a gente encontra nosso ponto máximo aqui, um ponto que inclusive passa um pouco aí do limite de escoamento, sem problema. Isso não é o nosso intuito aqui, não é otimizar esse projeto, era só estar falando sobre esse tipo de malha. Se vocês quiserem falar um pouco sobre otimização, sobre análise de projeto, também deixem os comentários aqui que a gente vai produzindo os vídeos que vocês vão pedindo, tá certo? Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma análise foi feita com elementos sólidos e elementos de membrana, tá certo? Se vocês tiverem interesse no curso de SolidWorks Simulation, entrem em contato com a gente. A gente aqui embaixo na descrição tem o nosso site, tem as formas de contato que vocês podem ter. Se inscrevam em nossas redes sociais para estarem, obviamente, recebendo as notificações de quando vão acontecer os novos cursos, tá certo? Fiquem atentos para a nossa próxima aula com dicas, que vai acontecer na semana que vem. Sempre tem coisas interessantes, muitas vezes trazendo pedidos que vocês fazem para a gente, tá ok? Eu acho que é isso aí. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima. Até o próximo vídeo aí com a próxima dica que a gente vai trazer para vocês. Forte abraço.